Salve, salve, galerinha! Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Área dos Animes. E hoje vamos começar com o primeiro vídeo do canal sobre Kimetsu no Yaiba. E para já começar no hype, por que não começarmos falando sobre a luta de Tanjiro e Tomioka versus Akaza? Só que antes de começar o vídeo propriamente dito, eu já peço para vocês darem um gostei, se inscreverem no canal e ativarem o sininho das notificações para receberem novos vídeos. E então, bora para o vídeo. Bom, a gente basicamente vê que depois do Muzan tentar atacar e acabar ali basicamente com o líder dos caçadores de Oni, todos os pilares acabam por se unir para tentar pôr um fim na vida do Muzan de vez, e ele basicamente se vê forçado a levá-los todos para a sua fortaleza, o Castelo Infinito, a base dele, onde estão também lá todos os outros luas superiores. E no meio de todo esse arco a gente já acaba tendo algumas grandes lutas, onde até ali no meio de uma delas a gente acaba vendo a morte da Shinobu, que impacta bastante o Tanjiro. O Tanjiro, que por sua vez está ao lado do Tomioka, até que meio desesperado para tentar encontrar algum lua superior urgentemente para tentar acabar com o maior número de inimigos que eles vão ter. E eles continuam correndo quando eles acabam ouvindo alguns sons, como se alguma luta estivesse rolando aí por perto. O próprio Tanjiro já fica com medo de que alguém possa ter morrido, só que no fim das contas é o Akaza simplesmente chegando, destruindo o teto basicamente num soco. E finalmente ele tem esse seu reencontro. A última vez que eles se encontraram cara a cara foi durante o arco do Trem do Infinito, onde a gente infelizmente teve a morte do Rengoku. O Akaza acabou sendo responsável pela morte do Rengoku e o Tanjiro quer sim a sua vingança. E o Akaza até vê quanto tempo eles não se veem. O Tanjiro, que por sua vez já até parte para o ataque tentando ali cortar o pescoço do Akaza, que acaba errando um soco. O Tanjiro desvia nas últimas e tenta ali com a espada dele, utilizando a Hinokami Kagura, a dança do deus do sol, ele tentando ali cortar a cabeça do Akaza, só que acaba sendo completamente em vão. No fim das contas ele só faz um corte ali que arrancaria o braço do Akaza, que rapidamente se regenera, e o Akaza já se recupera e já vem para atacar o Tanjiro, que mal tem brecha, e acaba por pouco desviando de um soco que o Oni dá ali nele. O Tanjiro, que até ali desviando, ele consegue fazer um pequeno corte na cara do Akaza, só que nada tão grande assim. O Tomioka, então, vendo o início de toda essa luta, o Tanjiro, que não é mais aquele peso morto que ele viu lá no começo. O Tanjiro amadureceu e muito, e ele percebe claramente isso. Não é mesmo o mesmo garoto que ele encontrou algum tempo atrás, pedindo ajuda para que a sua irmã, a Nezuko, que havia sido transformada em Oni, fosse salva. E a única esperança do Tanjiro basicamente foi pedir por ajuda. E agora ele está completamente diferente. Ele está disposto a acabar com o Akaza, mesmo que tenha que fazer certos sacrifícios para isso, mas ele ainda assim tá com determinação absurda. E até o Akaza lembra ali do que o Rengoku falou, né, sobre não xingar o Tanjiro de ser alguém fraco, porque ele reconhece, o Tanjiro de fato não é alguém fraco. Da última vez que eles se encontraram, o Tanjiro no fim das contas não conseguiu fazer muita coisa, e ele deu esse tempo ali pro Tanjiro ficar mais forte, e ele ficou. E ele vê de que o Rengoku realmente estava certo, e é por isso que ele vai realmente decidir levar essa luta a sério. Já mudando então a sua postura de luta, o Akaza iria partir para cima do Tanjiro, a não ser que fosse o Tomioka.
O Tomioka que obviamente não vai ficar só vendo essa luta, porque o Akaza é o Lua Superior número 3, e não só por isso. Eles têm que lutar contra os outros Luas Superiores além do próprio Muzan. Então ele já parte ali com a respiração da água para cima do Akaza, tentando desferir vários cortes nele que dizia ser muitos problemas, até fica empolgado por ver um pilar da água. Depois de tanto tempo, o Akaza até tenta acertar um socão no Tomioka, que acabou usando a 11ª forma da respiração da água, a calmaria, que é uma forma única do Tomioka. O próprio Tomioka criou essa variação da respiração da água, que simplesmente ele bloqueia os golpes do Akaza, deixando ele meio que sem proteção pro Tanjiro, já tentando ali, usando a Hinokami Kagura, tentando cortar o pescoço do Akaza, que do nada simplesmente some da vista do Tanjiro e vem pra acertar um socão ali na nuca do Tanjiro. Já iria perder a cabeça provavelmente com esse golpe, a não ser que mais uma vez o Tomioka viesse a intervir na luta, cortando basicamente o braço do Akaza, que se regenera rapidamente, e ele não vai deixar aí o Tanjiro pelo menos sair ileso. É por isso que ele bota as mãos no chão para dar um chutão na boca do Tanjiro, pega mais de raspão, mas ainda assim a força do cara é algo absurdo. Enquanto isso, o Lua Superior número 3 vai lutando contra o Tomioka, que vai desferindo vários cortes na direção dele, e ele até ali perguntando o nome do Tomioka, né, sobre querer se lembrar dele. Só que o Tomioka não tem por que dizer, ele mesmo diz que não tem porquê, e também porque ele não gosta de falar. Só que ele é o completo oposto do Akaza. O Akaza que simplesmente manda um chutão na direção do Tomioka, que bloqueia com o cabo da sua katana, mas é arremessado para longe depois de bloquear o golpe. Mas o Akaza acaba por descobrir então o nome do pilar da água, Gyu Tomioka, porque o Tanjiro simplesmente grita pelo nome dele. O Akaza, que por sua vez já até surge na direção ali do Tanjiro, tentando mais uma vez acertar outro soco nele. O Tanjiro que até ali consegue bloquear os golpes. O Akaza, que por sua vez também percebe o quanto que o Tanjiro chegou para chegar até esse nível, e ele até vê que, considerando o Rengoku, ele fez um baita de um trabalho. O Rengoku sim conseguiu dar um baita de um trabalho para o Akaza, sendo que o Rengoku ainda nem tinha a marca de caçador de Oni. Então imagine esse cara, o Rengoku, que conseguiu dar um trabalho imenso pro Akaza com um nível ainda maior. Então ele vê de que o Tanjiro superou ainda mais as suas expectativas, de que naquela noite em que eles se viram pela primeira vez, o Tanjiro não era nada, e ele tá completamente diferente do que ele é. Mas ele até ficou um pouco feliz pela morte do Rengoku, porque no fim das contas isso foi o estopim pro Tanjiro ter essa motivação para querer acabar com o Akaza. O Tanjiro que obviamente fica com uma raiva absurda, porque basicamente ele fala ali sobre toda a visão do Rengoku de querer continuar sendo humano, a bondade dele é algo que enojava o Akaza, e o Tanjiro não vai perdoar isso. Ele não vai perdoar que o Akaza fale mal de alguém tão bom como o Rengoku. E ele até ali começa a tentar entender por que alguém como o Akaza iria de fato tentar entender isso. Ele nem precisaria se dar ao luxo disso, porque ele é alguém que não se importa com ninguém. O próprio Akaza até tenta contornar ali a situação, confrontando o Tanjiro, dizendo que ele não entende exatamente tudo que ele está querendo dizer. Ele na verdade só odeia apenas as pessoas fracas, não é como se ele odiasse todos os seres humanos. Ele odeia simplesmente a ideia de que as pessoas fracas existem apenas para que os fortes tenham o trabalho de proteger elas. Elas que têm que se ferrar, porque eles são fracos que não conseguem se sustentar. O Tanjiro, que vendo essa visão de mundo bem distorcida do Akaza, não consegue entender nem um pouco isso. E ele até
tá aí, né, a prova de que o Akaza tá vivo, por mais que ele seja humano, inicialmente ele seja um Oni, no caso, inicialmente ele era humano. E essa é a prova dele de que as pessoas dependem de outras pessoas para estarem vivas, porque em algum momento ele foi um bebê que foi cuidado pela sua mãe, pelo seu pai, até ele chegar até hoje. Para ele ser um Oni, ele, por exemplo, dependeu do Muzan para transformar ele. Então a visão de mundo dele teria certos buracos, e ele mesmo fala, né, herdando a motivação e o lema principal do Rengoku, de que os fortes devem proteger os fracos, para que os fracos mais à frente se tornem ali pessoas fortes para protegerem outros fracos, e continua aí nesse ciclo infinito, essa que seria ali a lei da natureza. O Akaza, que por sua vez não vai meio que perdoar essa visão de mundo do Tanjiro, e fica claramente com a raiva absurda dele, e ele até tá tentando entender o porquê dele ter tanta repulsa, certo nojo por essa visão de mundo de que os outros precisam depender de segundos, terceiras pessoas. Ele não consegue entender como é que ele, que é alguém tão forte, conseguiu em algum momento depender de outra pessoa, porque ouvindo todas as palavras do Tanjiro, o Akaza simplesmente começa a se lembrar do seu passado. Ele simplesmente vê como se o fantasma de alguém bem importante para ele, a gente vai ver quem é essa pessoa mais à frente, acaba botando a mão no ombro dele para tentar parar ele, mudar essa visão de vida dele sobre as pessoas ficarem mais fortes, porque existem pessoas mais fortes do que ela, e elas vão aprendendo a ficar mais fortes para proteger os mais fracos. Essa mesma lei da natureza que o Tanjiro fala é a mesma lei da natureza que esse homem que aparece aí para tentar parar o Akaza crê bastante. Só que o Akaza, por sua vez, não consegue mais entender isso, porque foi por causa disso de que ele acabou perdendo pessoas muito importantes, e ele vê que a única coisa que importa no fim das contas é o poder. Poder para ganhar e pronto. E ele até ali acaba vendo como se esse fantasma fosse algo até real, espanta ele. O Tanjiro, que até estranha, mas não tem muito tempo para ficar surpreso, porque o Akaza já avança na direção dele, destruindo o chão com um soco. E ele vê que os movimentos do Akaza estão ficando cada vez mais e mais rápidos. Mas não é como se fossem golpes aleatórios, ele tá dando golpes que de fato são para matar, em pontos vitais específicos que o Tanjiro mal tem tempo de desviar de alguns. Ele já até acaba nas últimas desviando ali um soco dele, e ele percebe de que todos os golpes do Akaza ele tá conseguindo sair ileso, mas é por pouco, porque o Akaza tá dando golpes que são de fato mortais. E ele até tenta entender como é que ele consegue dar técnicas tão precisas em meio de um combate até que tão complicado, até porque ele a qualquer momento, por exemplo, pode vir o Tomioka e tentar atacar ele por trás. É algo que ele até tenta entender, porque todos os golpes do Akaza estão virando pontos vitais do Tanjiro, e é como se o próprio Akaza visse esses pontos vitais, e ele tentando, no meio da luta, ele tá lutando e ainda por cima tentando entender tudo isso. Ele acaba nas últimas desviando ali de um golpe do Akaza, tentando cortar ele. Só que enquanto isso, a gente vê basicamente de que o Seijuro, o irmão mais novo do Rengoku, basicamente deu uma pesquisada a mais sobre a respiração do fogo, a respiração que a gente vai descobrir mais à frente, de que é a respiração do sol, aqui de alguma forma seria capaz de derrotar o Muzan. Como seria capaz disso? E é por isso que ele basicamente manda ali um corvo mensageiro pro Tanjiro, só que o Tanjiro tá lutando com o Akaza, e não vai ter como ele descobrir isso no meio da luta. Então complica bastante a situação, e o Akaza continua pegando a maioria dos golpes do Tanjiro. O Tanjiro não dá nenhum golpe mortal no Akaza.
Tanto que o Akaza até mesmo para ali a espada do Tanjiro de mãos nuas, o Tanjiro que simplesmente fica de mãos atadas, a sua única escolha é desferir uma cabeçada no Akaza, só que é nesse momento que justamente surge o Tomioka. O Tomioka que simplesmente volta agora estando bravo por ter sido arremessado para tão longe. E ele volta basicamente para a luta aprendendo muito mais coisa com o Tanjiro, com o que ele tá vendo o Tanjiro fazer. O Tomioka, que havia sido arremessado para longe pelo Akaza, acaba voltando ali para a luta, só que ele se sentindo um pouco diferente. Ele é alguém que nunca brandiu a sua espada contra o inimigo por pura diversão. Ele sempre levava ali as lutas dele contra o Nis como se fosse algo mais sério e nunca viu alguém que chegasse de fato a estar em pé de igualdade com ele. O Tomioka, que também não se considera alguém digno de ser um Hashira, nunca se viu tão determinado em lutar, ou nesse caso aí, matar o Oni. Só que o Akaza acaba gerando essa sensação no Tomioka, que basicamente chega num extremo no meio da luta, e é assim que ele simplesmente desperta a sua marca de caçador de Oni. Essa marca é basicamente quando um Hashira, um caçador de Oni no geral, chega basicamente no extremo das suas habilidades e ele simplesmente consegue técnicas que deixem ele um pouco mais equilibrado na luta contra os Onis. O Tomioka, que já fica numa velocidade muito maior em comparação com o Akaza, já avança na direção dele. O Lua Superior já tenta acertar um soco no pilar da água que desvia, só que ainda assim erra o corte. O Tanjiro, que enquanto isso vê que as habilidades do Tomioka aumentaram consideravelmente, ao ponto de que o Tomioka agora consegue fazer um corte no Akaza, algo que não é tão mortal assim, mas enquanto isso, o Tanjiro, observando toda essa luta, ele vê de que o Tomioka estava ganhando por essa vantagem, essa surpresa. Só que o Akaza já começa a se adaptar cada vez mais ao estilo de luta do Tomioka. Enquanto a luta vai prosseguindo, o Tanjiro ele sabe que o objetivo principal deles é de derrotar o Muzan. Ele também sabe que eles necessitam derrotar todos os Luas superiores, mas se eles perderem tempo demais aí, eles vão perder gente no meio das lutas e assim não vão ter lutadores o suficiente para confrontar o Muzan. E ele até ali tá tentando encontrar algum meio para se apressar e tentar lutar em pé de igualdade com o Akaza, e ele até tentando entender ali o estilo de luta do Oni, por que os golpes dele são tão precisos. É como se ele meio que visse completamente o corpo do Tanjiro como se fosse um esqueleto completo. Ele vê todos os órgãos, todos os lugares em que ele necessita acertar para matar o Tanjiro. E o Tanjiro ele até lembra de algumas coisas que o Akaza fala, como por exemplo espírito de luta. Ele tentando entender o que é isso, ele se lembra de uma conversa que ele teve há um tempo atrás com o Inosuke. O Inosuke, que ele consegue ali sentir uma espécie de formigamento no seu corpo, principalmente nas suas costas, quando algum inimigo está olhando para ele com algum tipo de vontade assassina. É como se ele sentisse que alguém está olhando ele tem uma certa sensação estranha, um certo incômodo. E ele consegue desviar de vários golpes assim. Só que isso é basicamente graças ao fato desse inimigo ter uma vontade assassina. O Tanjiro, ele entende que é isso que o Akaza meio que faz, só que a única forma de ele atacar o Akaza sem que ele perceba é ele não demonstrar nenhuma vontade assassina, o que é quase que impossível se lutando ali contra o Oni. O próprio Inosuke diz que a grande dificuldade dele de reconhecer algum tipo de inimigo é quando esse inimigo não reconhece, não tem nenhum tipo de vontade assassina. Ele até se lembra ali, por exemplo, de uma velhinha que eles já haviam conhecido. Isso que aconteceu lá na primeira temporada. Mas por mais que acabasse se tornando ali uma conversa um pouco infantil,
o Tanjiro ele começa a entender um pouco melhor de como ele pode meio que passar despercebido pelo Akaza, só que ao mesmo tempo é algo um pouco complicado, porque é como se ele simplesmente tivesse que diminuir toda a sua determinação, ele tivesse que esconder a sua vontade de luta contra o Akaza. Ele até tenta ali, enquanto o Akaza tá lutando contra o Tomioka, dar um golpe inesperado no Oni, só que ele para a espada do Tanjiro com as suas mãos nuas e tenta então arremessar ali o Tanjiro para longe. O Tanjiro, que desvia do golpe, acaba levando só um corte no peito, mas no fim das contas o Tomioka vem ao seu resgate quando o Tanjiro enfim entende alguma coisa que vai ser muito útil para ele conseguir ficar agora em pé de igualdade com o Akaza. Ele se lembra ali de alguns anos atrás sobre o seu pai. Ele era meio que como uma planta, ele não tinha nenhum temperamento explosivo, ele era alguém bem calmo, naturalmente calmo, não só por conta da doença que ele tinha. E mesmo ele sendo alguém calmo, alguém sempre tranquilo, ele tranquilamente fazia ali a dança do deus do fogo, que a Hinokami Kagura, que era toda uma dança mais comemorativa em relação aos deuses, e ele fazia isso numa época que geralmente nevava ali, eles viviam ali nas montanhas, e o Tanjiro via o seu pai fazer isso sem nenhuma dificuldade, mesmo alguém doente, e ele querendo ali ajudar o seu pai, já estava doente, ele, ficar no lugar do pai, só que ainda assim, o pai do Tanjiro, ele era alguém extremamente forte, inesperadamente. Ele basicamente agradece ao seu filho, mesmo que nesses últimos anos ele esteja ficando cada vez mais doente, ele ainda assim quer fazer essa dança, ele vai continuar fazendo essa dança. E ele até explica um pouco mais de como ele aguenta fazer isso por tanto tempo. É basicamente a contração dos músculos, prestar atenção nas respirações, na quantidade de energia que tu dá em cada movimento. Ele prestava atenção nos mínimos detalhes e ele liberava o máximo de força para fazer certo movimento. Ele não botava força demais, mas também não usava força de menos. Ele fazia tudo isso enquanto ainda se concentrava ali uma velocidade absurda. Ele conseguia fazer séries de movimentos, deixando a sua mente completamente limpa. É algo que ele vai adaptando o seu próprio corpo a fazer isso aos poucos. Ele vai treinando, e ele vai fazendo com que o corpo dele, aos poucos, a mente dele fazendo isso, fique limpa, ele se concentre mais fácil, os músculos dele já gravem ali na sua memória o que eles têm de fazer. Só que isso daí requer muita força, ele tem que extrapolar completamente os limites dele. O Tanjiro até aí fica um pouco empolgado se vai conseguir fazer isso ou não. Mas enquanto isso, o tempo começa a passar e tudo, quando a gente acaba vendo de que nas montanhas acabam tendo alguns boatos de um urso que apareceu e tá matando as pessoas. E é basicamente aí que o pai do Tanjiro decide mostrar ao seu filho o que é que ele queria dizer em relação a ele fazer a dança do Deus do Fogo. Ele controlar a sua respiração, a sua vontade, ele esconde basicamente a vontade assassina dele diante do urso. Mesmo ele sendo alguém velho já, ele estava doente, bem cansado, o Tanjiro até fica preocupado. E o pai do Tanjiro simplesmente vai matar o urso simplesmente com um machado. E ele não mostra nenhum tipo de vontade assassina, nenhum tipo de medo também. Ele estava com a mente dele completamente focada no que ele tinha que fazer. E ele tranquilamente mata o urso. O Tanjiro, que até mal conseguiu observar os movimentos do seu pai, ele simplesmente não tinha vontade assassina alguma naquele momento. O Tanjiro meio que consegue sentir ali cheiro de emoções, mais ou menos, e ele não conseguiu sentir nenhuma mudança no cheiro do seu pai. Ele permaneceu calmo como sempre. E é basicamente aí que o Tanjiro começa a entender o seu pai. Ele consegue agora já desviar de alguns poucos ataques do Akaza.
E ele então vai se acostumando, ele vai desviando de alguns golpes letais, porque a concentração dele, ele tem a preocupação de levar algum golpe letal e morrer, mas a concentração dele se torna tão, mas tão grande que ele simplesmente vê o mundo transparente. É basicamente um estágio em que ele simplesmente tem uma concentração no máximo, é um foco absurdo onde ele simplesmente consegue ver todos os músculos, os órgãos, os vasos sanguíneos, veias, ele consegue ver detalhadamente tudo que compõe o organismo, seja ele humano ou não. No caso aí, ele vendo o corpo do Akaza, ele consegue observar com uma facilidade maior qual é o movimento que o Akaza vai fazer na direção dele, e assim ele entende como que ele vai poder dar o seu melhor ainda mais para derrotar o Akaza. Enquanto isso, a gente basicamente vê que a situação do Tomioka começa a complicar bastante. Ele tentando dar alguns golpes aqui e ali no Akaza, só que acabam ficando quase que inúteis os golpes dele. O Akaza vai ficando cada vez mais e mais forte, e por ele ser um Oni, ele tem uma resistência muito maior do que a do Tomioka, que já tá bem mais machucado. E ainda não para por aí. O Akaza é uma verdadeira máquina de matar. E já cansado ali desse showzinho do Tomioka, já viu tudo que ele tem para dar, decide pôr logo de vez um fim nisso tudo. E é basicamente por isso que ele já vem ali cara a cara com o Tomioka para tentar dar um soco nele. O Tomioka, com a sua espada, brandindo ela de cima para baixo, tenta cortar o braço do Akaza, só que só mesmo na mão o Oni acaba destruindo a lâmina da katana do Tomioka, e ele já vem dando um outro socão, emendando um soco na boca do estômago do Akaza, do Tomioka, e iria de fato matá-lo, assim como ele também deu esse mesmo golpe no Rengoku. Só que aí surge o Tanjiro, que simplesmente corta a mão do Akaza. O Akaza que sequer percebeu, por conta de que o Tanjiro mudou. Não é só a força dele que ficou maior. A gente vê que o próprio design, a aparência dele, os olhos dele são mais vermelhos. Assim também como os cabelos, tem algumas mechas ali ao redor um pouco mais vermelhas, além dele estar respirando aí as chamas da respiração do sol. E o Akaza acaba ficando um pouco preocupado, porque ele não conseguiu ali sentir de onde que o Tanjiro iria vir. E então, para pôr logo de vez um fim nisso tudo, ele começa a desferir vários tiros de energia com as técnicas dele de vários lugares diferentes. O Tomioka até tenta parar alguns, mas acaba se ferrando bastante. Ele sobrevive bem nas últimas, mas o Akaza vê ali o quão impressionante o Tomioka é. Por mais que ele tenha levado muitos golpes, ele desviou de outros. E por algum motivo, o Akaza começa a falar de que o Tomioka não fez como o Rengoku e o Tanjiro que morreram pra ele. Só que como assim? Beleza, o Rengoku a gente sabe que morreu, mas o Tanjiro tá logo atrás dele. E a explicação é a seguinte: o Tanjiro, ele quando entrou no mundo transparente, ele atingiu ali um nível de concentração tão, mas tão absurdo, ao ponto de que ele simplesmente acabou com qualquer tipo de aura de batalha que ele pudesse expelir para fora. E o Akaza, ele sente ali com essa técnica dele, ele cria uma bússola que quanto mais forte a determinação do seu inimigo, mais ele vai sentir e assim localizá-lo. E o Tanjiro basicamente está como se fosse um vegetal, ele não está emanando nenhuma aura de batalha. E é por isso que o Akaza acaba não descobrindo que ele ainda está vivo, e o Tanjiro teria a grande chance de simplesmente apunhalar o Akaza por trás, mas ele simplesmente decide gritar o nome dele, dizendo que vai acabar com ele de uma vez por todas. O próprio Tomioka acha isso algo bem idiota, mas mesmo com isso, ainda assim, Tanjiro parte na direção do Akaza. O Akaza que até não consegue entender
porque o Tanjiro mudou completamente. E é basicamente nisso que o Tanjiro, ele tentando ficar na calma máxima para não ter ali nenhuma chance do Akaza bloquear o seu ataque, que ele simplesmente corta a cabeça do Lua Superior número 3, teoricamente matando ele. Só que bom, ainda não acabou, mas o vídeo sim. Para não ficar extenso demais, já vai dar quase 30 minutos de vídeo, eu vou dar aqui uma parada. Se vocês quiserem uma continuação, até mesmo mais vídeos de Kimetsu no Yaiba, outros conteúdos também, eu tô aqui para trazer para vocês. Deixem aí nos comentários. Também peço clarecidamente e humildemente, deixem aí o like, ativem o sininho das notificações, se inscrevam no canal. Então, falou, valeu e fui!